Vem o Inter com Ramon. A perfeita dicção. José Aldo Pinheiro. O Adriano está infernal. Será que o argentino José Aldo Pinheiro também brincava com uma latinha quando era criança? Boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem, André? É um prazer abraçar os ouvintes da Banda B. Eu tenho a impressão que de alguma maneira se identificam as histórias dos profissionais de narração lá no seu início. Sou argentino de nascimento, a minha família mora em Buenos Aires por parte de mãe, longe da família, longe de casa, longe do seu país de nascimento. Eu narrava de brincadeira na beira do campo do colégio, os meus colegas jogando bola, eu já estava ali incomodando, enchendo o saco, tentando ser narrador. Dali em diante do colégio, eu fui trabalhar na rodoviária no sistema de alto-falante, o pessoal da rádio me ouviu, me convidou para trabalhar na rádio, eu, lá em São Luís Gonzaga, no interior aqui do Rio Grande do Sul, não sabia nada de rádio. E aí eles me colocaram então como apenas narrador, aprendiz. E eu fui desenvolvendo, fui iniciando por lá na pequena rádio de São Luís Gonzaga dessa maneira. É verdade que por muito pouco você não trabalhou no rádio aqui em Curitiba, Zé Aldo? André, assim ó, sempre fui de estar com o rádio na janela, com a antena espichada, no tempo ainda que se fazia isso. Hoje não precisa mais, o cara vai pra internet e pega qualquer rádio do mundo. E eu quando menino ouvia muito a rádio B2, a Rádio Gol do Brasil, tinha umas vinhetas muito marcantes, e eu tinha um narrador que eu achava muito interessante, depois fiquei amigo dele quando fui trabalhar em rádio, fiquei muito íntimo da família, que é o nosso querido falecido Lombardi Júnior, e a dona Vilma, a esposa dele, ficou com a responsabilidade, junto com o Leandro, filho dele, de tocar o projeto, que era um projeto terceirizado na B2, e eles queriam um narrador, eles estavam com uma dificuldade de adaptação com o profissional da época que havia assumido a função do Lombardi e tal. E como eu era muito amigo do Lombardi, eles me procuraram. Eu estive em Curitiba, fizemos uma reunião, acertamos as condições da contratação, mas só que eu cheguei em Porto Alegre e a direção da minha empresa aqui me deu um aumento substancial e não aceitou a minha saída. Eu acabei fazendo uma opção de permanecer onde eu estava, em condições aí melhores do que ir para um lugar novo, diferente, correndo aqueles riscos todos inerentes a uma mudança. Nesse momento você já estava na Rádio Gaúcha? Não, à época eu trabalhava na Rádio Guaíba, foi lá no ano de 1994, pós-Copa do Mundo. Qual era o ídolo do José Aldo Pinheiro no rádio? Quem você gostava de ouvir, Aldo? Sempre fui um grande fã, acho que há uma geração inteira de profissionais que trabalham na crônica, que se formaram ouvindo e eram fãs de Osmar Santos, o pai da matéria. Que tinha uma narração charmosíssima, muito simpática, muito solta, muito espontânea, muito acelerada, muito rápida. Enfim, era uma narração que tinha muita virtude, reunida num único profissional. E aquilo seduzia a todos que gostavam de ouvir rádio tão somente. Ainda mais aqueles que eram vocacionados para seguir a profissão. Eu fui um grande ouvinte de Osmar Santos. E aqui no Rio Grande do Sul eu tinha uma admiração muito grande pelo nosso narrador, que era o número 1 do estado, que era o Armindo Antônio Ranzolin. Gostava muito também de um jeito rasgado de gritar o gol do Willy Gonzer, que também trabalhou há muitos anos aí em Curitiba. E hoje está na Itatiaia de Belo Horizonte, né? O Willy já está velhinho e não larga o osso, mas eu adoro o Willy, foi um grande narrador, é um grande comunicador. Ele próprio já tem, pelo que sei, pensado que está chegando a hora de parar e tal. O tempo começa a te cobrar um preço, passa uma vida inteira narrando, berrando, gritando gol, com retorno baixo nesses estádios da vida. Chega lá na frente com uma certa idade, a voz começa a apresentar cansaço e tudo mais. Bola no barbante do Picasso! E aí ele dizia depois, vai buscar lá dentro, fulano. Era o nosso querido Willy Gonzer, narrou aqui nos anos 70, na Rádio Gaúcha mesmo ele foi narrador. Aliás, a gente perguntou aqui na série Narrador Esportivo para o Willy Gonzer, que já foi entrevistado aqui, o que ele fazia antes do jogo, né? Se ele se preparava, aí ele brincou, não, eu podia tomar uma caixa de cerveja que estava tudo certo. E o Zé Aldo Pinheiro? Mas eu vou te contar, eu só tomo água. Eu sou uma negação em matéria de beber. Não bebo nada, não tenho nenhum tipo de hábito que se chama de vício, não tomo chimarrão, que todo gaúcho toma chimarrão, ou quase todos tomam chimarrão, não fumo, não tenho vício nenhum. E não é porque tenha preocupação com a voz ou coisa nenhuma, é uma questão de hábito, não gosto, simplesmente não gosto. E qual foi a tua grande transmissão no rádio esportivo, aquela que de repente você até tem guardado aí a gravação em casa? Eu não sei onde está a essa altura, mas eu devo ter guardado em algum lugar nos meus armários em casa. Eu narrei final da Copa Libertadores da América, Grêmio campeão pela primeira vez da Libertadores contra o Peñarol no Estádio Olímpico. Eu era menino ainda. Eu tinha 18 anos de idade e narrei pela rádio de Santo Ângelo. Aquele balão do Renato, bola da linha de fundo, cruzou da ponta direita, César veio por trás da zaga do Peñarol
e conseguiu dar um peixinho, fazer o gol da vitória já lá quase no final, nos estertores de um jogo muito difícil, que o Grêmio empatava com o time do Peñarol. Esse jogo me marcou profundamente e eu nunca consegui esquecer, eu era menino dessa narração. Depois eu narrei final da Copa do Mundo de 90 na Itália, e como eu sou argentino de nascimento, era um jogo em que estava envolvido aí um sentimento meu, longe do seu país de nascimento, que era a Argentina. A Argentina naquela Copa do Mundo, ela eliminou o Brasil e ela não tinha um bom time. Mas ela teve um goleiro que por acidente se transformou em titular durante a Copa, que estava numa fase altamente inspirada, pegando tudo. E ele não era bom goleiro, ele era mau goleiro até. Mas naquela Copa estava pegando tudo. Goicoechea. E tinha Maradona, que mesmo caindo aos pedaços, jogando com infiltração, com os joelhos estourados, ainda era Maradona. E ele estava arrastando a Argentina para conquistar o Mundial em cima de uma Alemanha franca favorita, totalmente favorita. O jogo estava com 39 do segundo tempo. E o Edgardo Codesal, um árbitro mexicano, inventou um pênalti em favor da seleção alemã, que ganhou, ninguém contestou a conquista da Alemanha, porque ela era a favorita, mas naquele jogo especialmente, o jogo tinha tudo para ir para uma decisão por pênaltis, e o Goicoechea, que nos pênaltis estava pegando tudo naquela Copa do Mundo, certamente de novo se tornaria num protagonista daquela decisão, e a Argentina, que tinha muito bons batedores de pênaltis, fatalmente ia fazer um crime em cima da Alemanha, ganhando aquela Copa do Mundo. Mas não foi o que aconteceu. O Brêmio cobrou o pênalti, mal marcado pelo Edgardo Codesal, e a Argentina foi eliminada no tempo regulamentar, perdendo por 1-0 para a seleção da Alemanha. Aquele jogo me marcou profundamente, porque foi uma primeira Copa do Mundo, foi uma primeira final de Copa do Mundo, e mais do que isso, era aquela coisa assim, afetiva, de estar ali transmitindo o jogo da seleção do país da minha mãe, dos meus irmãos pelo lado argentino, da minha família argentina. Nós somos radialistas e, é claro, queremos estar participando dos melhores momentos, né? Sim. Das transmissões. Escala de trabalho, você fica chateado às vezes, de repente algum jogo que você ficou naquela bronca, puxa vida, eu queria estar... Tu quer contar pro teu ouvinte, André? Todo mundo fica chateado. Eu não sei como é que é aí no Paraná, se é diferente, aí em Curitiba e tal, mas aqui é mais ou menos a coisa assim, pô, de novo essa escala, eu tô fora, não sei o quê, pô, podia fazer aquele outro jogo e coisa e tal. Nós somos como profissionais de microfone, diferentemente de outras profissões em que o sujeito fica olhando as horas para chegar ao final de semana para ir para casa descansar, para ir pescar, para ir para uma festa rave, para ir para uma balada com os amigos, ou enfim, ficar em casa fazendo um período de descanso no final de semana com a família, lavando o carro, brincando com o cachorro, cortando a grama. E o ouvinte tem que saber disso, que quando a gente não está na escala, a gente fica, ao contrário de ficar feliz de ir para casa, a gente, por essa deformação da nossa relação com o trabalho, a gente fica frustrado, fica bravo, às vezes fica revoltado com o coordenador, com o chefe da equipe que não fez aquela escala cair na sua mão. E é bem isso, eu não sei como é que é aí no Paraná, mas aqui na Rádio Gaúcha todo mundo quer narrar todos os jogos. Os caras narram até infiltrados, aqui tomam injeção para ver se a voz abre mais rápido quando está resfriado, que é para voltar pro jogo. É por aí, rapaz. Colocar um jogo assim que esse jogo você sentiu mesmo no coração, não ter narrado. Bom, deixa eu te dizer uma coisa, na Copa de 90, eu estava numa disputa de primeiro lugar com o Marco Antônio Pereira, meu fraterno amigo, um irmão, parceiraço que eu tenho aqui na Rádio Gaúcha, nós dois trabalhávamos na Rádio Guaíba. Na sequência da escala, ele fez o primeiro jogo, eu fiz o segundo jogo, ele fez o terceiro e chegou na hora do quarto jogo, Brasil e Argentina. E aí o Vianney falou assim, não, eu tomei uma decisão. Vianney era o chefe da equipe, Vianney Carlet, comentarista da Rádio Gaúcha hoje. Meu amigo, querido, gordo, simpático, eu tomei uma decisão. Nós nos reunimos aqui, eu acho que o Zé Aldo não está bem, passa por um processo, eu havia me separado na época, aquela coisa assim, a gente fica muito frustrado com as coisas da vida pessoal e acaba, de fato, às vezes se refletindo no teu rendimento profissional. Isso é comum a qualquer ser humano. O Marco Antônio está melhor, eu vou escalar o Marco Antônio como narrador. Eu fiquei muito aborrecido, muito triste, e torcendo pelo Marco Antônio, por quem eu tenho profundo carinho e apreço, mas aquela frustração interior eu nunca superei. Eu gostaria de ter narrado aquele jogo. E nunca comentei isso também porque a gente não fala da vida da gente, a gente fala da vida dos outros, dos jogadores, dos treinadores. A gente não é, normalmente, objeto de entrevista. E eu nunca comentei publicamente isso, estou te falando pela primeira vez. José Aldo Pinheiro, conosco aqui, lá da Rádio Gaúcha de Porto Alegre, falando aqui pela Banda B. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, André, porque rapaz. Os teus entrevistados normalmente devem fazer essas perguntas.
O André York me liga lá de Curitiba, quer saber da vida de um narrador gaúcho lá da Rádio Gaúcha. O público de Curitiba, ele nos acompanha por aí? Ele sabe quem nós somos? Acompanha sim, porque até aqui no programa Arremate Final que você está participando, os gols da rodada há muitos anos já. O ouvinte de Curitiba. Os colegas de profissão de meio, eu sei que todos me conhecem, me dou super bem com todo mundo. Cada vez que eu vou aí, as pessoas me entrevistam. Tá vindo aqui o José Aldo da Rádio Gaúcha, narrador aqui do Premier, do Sport TV, não sei o que e tal, mas eu não sei como é que é o público de Curitiba, porque eu tenho um profundo carinho. Gosto muito dessa cidade. É uma cidade que tem um grau de civilização acentuado, acima da média brasileira, cidade modelo que deveria ser seguido pelas demais grandes cidades desse país. Vou te fazer uma pergunta bem difícil aqui, e cuidado, porque essa entrevista também está sendo ouvida pelo YouTube, pela internet. Mas eu não tenho time, viu? É isso mesmo. Eu não tenho time. Eu costumo responder, André, e talvez tu que seja da profissão tu entenda, mas o público não entende, acha que é uma evasiva, é uma curva, tá me tirando, tentando me enrolar. Fugindo. Tá tentando me enrolar, mas é isso mesmo, olha só. Quando eu entro numa transmissão aqui na minha emissora, na Rádio Gaúcha, eu tenho uma meta comercial de 136 textos que eu tenho que destrinchar em 90 minutos. Eu tenho um repórter de torcida, eu tenho um comentarista, eu tenho um analista de arbitragem, o meu plantão para entrar, eu tenho mais 5 repórteres no estádio. Eu sou âncora de uma gama de vários profissionais que estão sob meu comando. Eu tenho uma meta comercial para ser atingida. Eu tenho questão técnica para observar. Eu tenho que cuidar da minha modulação para ter fôlego e ter voz na hora do gol. Pode ser um gol aos 93 do segundo tempo, aos 94 do segundo tempo. Então o que o narrador menos se preocupa é saber se está ganhando A ou B, é torcer para esse ou para aquele. Porque se ele fizer isso, ele acaba sendo um mau profissional, porque ele vai sair do seu foco central de atenção, que é conduzir a jornada dentro de uma linha obrigatória, que é a de dar atenção para o repórter na hora certa, de fazer a editoração jornalística dos fatos do jogo, porque um jogo de futebol para um narrador é como mais ou menos você ler um livro. É uma história que tem uma introdução, tem um desenvolvimento, tem uma conclusão. E tudo tem que ser lógico, tudo tem que ser dentro de uma linguagem sóbria. O público ele vai fazer a preferência para escolher o seu narrador por aquele que usar uma linguagem que repita menos palavras, usar uma linguagem mais cortês, usar um tom menos agressivo na projeção da sua voz. Tem uma gama de valores que estão envolvidos numa narração de futebol, que tudo que o narrador menos se preocupa é se está ganhando o time A ou o time B. Zé Aldo Pinheiro, no rádio e na televisão. E as diferenças aí da narração esportiva no rádio e na televisão, Zé Aldo? A gente faz há muitos anos aqui no Rio Grande do Sul narrações pela nossa emissora local, a RBS TV. Tenho a felicidade todo mundo diz isso, eu não sei como é que tu consegue isso, de ter uma boa capacidade de diferenciar o tom do rádio para o tom de televisão. A diferença da TV é oceânica. A TV tu trabalha com um monitor, nem sempre tu está olhando o campo. Fundamentalmente tu tens que te guiar pelo replay, pelo detalhe da câmera, tem uma convivência com o switch, tem uma convivência com o teu coordenador que está no Rio, com o teu segundo coordenador do caminhão em Porto Alegre. No rádio é tu te autodeterminando, sem uma correção de rumo, sem uma orientação, sem um replay para voltar, para dizer, olha, mas aquilo que eu falei retira porque não, olha, a imagem está mostrando que é isso. O rádio é instantâneo, o rádio é aquela coisa assim, menos mecânica e mais humana. Talvez até por isso eu te faça uma confusão, eu me sinto mais humano do que mecânico, eu me sinto melhor no rádio. As frases que ficam como característica do narrador, né, os chamados bordões, você utiliza? Eu acho que é um erro, eu não tenho capacidade de criar um bordão convincente. O meu colega aqui na Rádio Gaúcha, Pedro Ernesto, que é o nosso narrador número 1, ele tem uma característica discursiva. O Inter rasga a camisa do São Paulo. Sabe que ele teve que fazer uma transmissão com seguranças ao lado dele no Morumbi, porque o São Paulo estava todo irado contra ele. A Rádio Gaúcha ficou fora das cabines, no meio da torcida, num lugar assim que não é muito usual. Foi um negócio assim incrível. Por quê? Justamente porque marcou a forma como ele fez a festa da vitória do Internacional naquele primeiro jogo da final da Copa Libertadores contra o São Paulo no Morumbi. O Marco Antônio, por exemplo, os gaúchos têm um hábito ruim de tomar muita goleada do Goiás no Serra Dourada. Um dia o Marco Antônio estava narrando um jogo do Internacional com o Goiás e o Inter deve ter tomado uns 6 ou 7 do Goiás.
E lá pelas tantas ele descobriu, meio que sem querer, um tom para aquela narração de gol, em que ele dizia assim, é do Goiás, mas era uma coisa assim meio triste, sabe? Mas ele faz com graça aquele é do Goiás. E aquilo pegou. No Rio Grande do Sul, todo mundo brinca com isso hoje. Tem uma história muito interessante de um goleiro do Grêmio, o reserva do Grêmio, o Marcelo, que é goleiro reserva, que ele na faculdade que ele está fazendo, ele se encontra com os colegas e eles não se cumprimentam, boa tarde, boa noite, eles dizem, é do Goiás. Que é esse bordão do Marco Antônio que ele usou inicialmente com o Goiás e que ele usa hoje com todos os adversários quando fazem gols nos times da dupla Grenal. Para resumir a minha resposta, eu não tenho nenhum bordão assim que seja algo expressivo que me identifique por ele. E os bastidores aí no Rio Grande do Sul? Essa convivência porque há uma concorrência muito grande, né? Principalmente eu acredito que entre Guaíba e Gaúcha. Afinal, quem é o líder no Rio Grande do Sul? No rádio? É. Ah, não, no rádio é a Gaúcha, Não, e até o pessoal da Guaíba sabe disso. Eu pensei que a rivalidade fosse em relação à dupla Grenal, porque recentemente saiu uma primeira edição de uma revista que é editada em São Paulo, chamada Trivela, que fez uma pesquisa para verificar qual era o maior clássico brasileiro. E a conclusão a que eles chegaram é que o primeiro dos clássicos brasileiros hoje é o clássico Grenal. O segundo clássico é o Corinthians e Palmeiras. A gente tem aquela coisa, nós somos aqui da parte de baixo, do fim do país, onde termina ou onde começa, mas enfim, estamos numa ponta, né? Que a gente não consiga ser percebido na intensidade das nossas tradições pelo centro do país. Mas essa revista Trivela, ela revelou que o clássico Grenal é o maior clássico brasileiro, considerando vários aspectos da rivalidade, participação de torcida, intensidade e tudo mais. E me chamou a atenção para isso, porque a gente supunha que talvez o Fla-Flu, quem sabe esse Corinthians e Palmeiras, quem sabe o clássico de Minas Gerais, o gaúcho, ele é muito do dualismo. Ou é contra, é a favor, ou é Maragato ou é Chimango, ou ele é gremista ou colorado, ou ele é gaúcho ou é Guaíba. Mas eu costumo diferenciar, eu sou o presidente da Associação dos Cronistas aqui do Rio Grande do Sul, com os meus colegas, que a rivalidade ela deve se limitar à hora em que se está no microfone e se limitar ao microfone. Porque fora dali nós somos colegas que atuamos na mesma atividade, somos companheiros que enfrentamos as mesmas mazelas da profissão, os mesmos dramas inerentes à nossa atividade de radialistas, de comunicadores, então não tem por que ingressar nessa rivalidade que não é saudável, fora do microfone. Apenas no microfone, que daí é saudável, aí você está defendendo o seu ganha-pão, né, buscando a sua maior audiência, respeito ao seu ouvinte, aquela coisa toda. Mas o Rio Grande do Sul é bem isso, que ou é contra ou é a favor, ou é de um lado ou do outro. Mas eu sou da Rádio Gaúcha sem jamais desprezar e reconhecer a grandeza da Rádio Guaíba, que tem uma história muito bonita também. Bom, então já deu para entender por que o José Aldo Pinheiro foi o escolhido aí para ser o presidente aí em Porto Alegre. Você, pelo que falaram pra gente, é aquele cara que tem um bom relacionamento com todos aí, é mais ou menos por aí, né, Zé Aldo? E tu sabes, André, que eu acabei ficando mais 2 anos e agora estou passando o bastão para o Marco Antônio Pereira, também por falta de oposição vai comandar a nossa associação por 2 anos. Isso de alguma maneira nos deixa felizes. De outra parte, há sempre uma preocupação porque as associações de classe, elas não são lugar para você fazer carreira. Você vai lá, dá a sua cota de contribuição e tem que ter sucessão, e tem que ter debate, tem que ter oposição, porque na oposição e no debate é que as ideias elas são aquecidas, é na divergência que você consegue crescer, é na troca de ideias que você consegue evoluir, buscar novos caminhos. Mas de qualquer maneira eu fico muito feliz por essa tua constatação, porque de fato é um pouco isso. Aqui no Rio Grande do Sul, os colegas de profissão me têm como alguém com trânsito em todos os veículos, como uma pessoa que consegue se relacionar com todo mundo, e eu sou orgulhoso disso. Eu trabalho nesse sentido. Eu acho que nós temos que trabalhar para agregar, não para dividir. Então, boa sorte nessas jornadas esportivas da vida. Muito obrigado, um abraço grande para os ouvintes de Curitiba, do Paraná. Eu tenho não inveja, mas orgulho de vocês. Vocês têm muitos descendentes de gaúchos por aí, formam um povo extremamente capaz, que desenvolveu esse pedaço de terra. Isso aí é muito bonito. Não tem talvez aquela riqueza de tradição e cultura que os gaúchos têm, que é uma influência que vem do pampa argentino também, do pampa uruguaio, mas vocês têm outras coisas que são muito valiosas, as quais eu admiro profundamente. E por isso quero agradecer essa oportunidade de conversar com o público curitibano, com o público paranaense, e desejar sucesso para vocês neste restante de ano 2008. Senhoras e senhores, José Aldo Pinheiro. 27
minutos de partida, placar de 0-0. O Grêmio empata com o Goiás no Serra Dourada. Escanteio para o Grêmio, vem para a bola, levantamento! Gol! Foi Marcel! O Grêmio vai sacudindo!